Sou Flávia Camanho e esse é o podcast Ponto de Virada. Eu sou daquela época que coach era a profissão do futuro e que cuidar de desenvolvimento humano era uma coisa nova. Eu brinco que não era na época que você fazia coach com design de sobrancelha, era só coaching mesmo. E nesse tempo, 25 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, pessoas que tinham pontos de virada, no momento onde transformavam sua vida, sua percepção, sua forma de olhar o mundo por algum acontecimento. E comecei a buscar e entender que isso nos transforma. Então esse podcast é um convite para você conhecer os pontos de virada das pessoas que você admira. E hoje comigo, não dá nem para falar. Essa mulher nos acompanhou na pandemia, nos fez dar risada, trouxe leveza no nosso dia a dia. E é muito, muito interessante, muito legal poder conversar com você e te ouvir de perto, assim, saber um pouco de você de perto. Pequena Lô, Lohane Silva. Lohane Silva. Meu nome é muito grande, aí prefiro colocar ele nesses dois só. Quem te conhece, assim, logo de primeiro, te chama como? Já chega chamando de Lô ou chama de Lô Lorena, né? Porque tem gente que não sabe que eu chamo Lohane. Então, é Pequena Elô, Heloísa, Lorena. Mas costumam me chamar de Lô. Eu prefiro que me chame de Lô. Você gosta Lohane, de Lô? Parece que a minha mãe tá brigando com Daquela lembrança, né? E com quantas pessoas você fala hoje? Assim, como é que são as suas plataformas? Quantas pessoas te escutam nas redes sociais? Olha, ao todo são quase 12 milhões. Nossa, é muita gente. É uma responsabilidade muito. As pessoas me perguntam se eu fico... Isso me dá medo. Eu não vejo isso como um peso, claro, porque é o reconhecimento do meu trabalho. Mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Porque, igual a gente estava conversando aqui antes, o meu público ele vai da criança ao idoso. Então, é um público diversificado. E eu gosto disso, porque não tem um público só específico. Então, eu tenho que ter esse filtro. Eu sempre tive, mas hoje mais ainda. Porque são milhões de pessoas assistindo. Muito legal. Eu estava contando para Lô que antes de vir para cá, estava na reunião de conselho e fiz um comentário. Olha, eu vou terminar na hora porque eu vou entrevistar a Pequena Lô. E a minha surpresa foi que aqueles engravatados todos fizeram uma cara de marotos, assim, Pequena Lô. E eu falei, gente, ela conversa com eles também, né? Sim, isso é legal. Como é que foi o começo disso, né? O começo da tua história. Como é que era ser uma criança que tinha traços diferentes? Como é que você se percebia? Como é que acontece isso dentro da sua casa? Me conta o começo dessa história. Desde quando eu nasci, essa história ela é bem contada hoje no meu livro, que eu contei desde o meu nascimento na Bienal, lá. Né? Foi. E eu falo que tudo isso, eu me tornei a Pequena Lô pelos meus pais, né? Por como eles me ensinaram, me criaram. Porque eles nunca tiveram vergonha de me expor desde criança. A minha família também, eu sempre fui muito bem acolhida, muito, muito amada. Eu brinco que eu não gostava, até hoje eu não gosto de ser mimada. Então, apesar de ser a menor da família, né, tinha uma condição diferente de todos os meus primos, mas eu era uma criança que eu sempre fui muito bem acolhida até na escola. Então, são essas coisas que me ajudaram. Eu acho que a base que vem de casa... Quando você tem o apoio dos seus pais, eu acho que as outras coisas ficam mais fáceis, né? Apesar da gente enfrentar muitas pessoas difíceis, porque infelizmente as pessoas são muito né? Muito maldosas. E eu entendo alguns pais que às vezes têm medo de mostrar ou expor os filhos, porque é uma forma de cuidado. Só que ao mesmo tempo isso não dá autonomia pro filho, certeza. Né? E eu tive essa autonomia que eu saí de casa com 17 anos, pra morar em outra cidade. E eu sempre tive sonho muito fora da casinha, sabe? E aí eu falei que eu queria ir embora, eu sou de Araxá, queria ir pra Uberlândia, e meu pai não aceitava, porque ele já tem uma visão diferente da minha mãe. Mesmo que as coisas que eu pensava era muito alta, minha mãe sempre me apoiou. Tanto que ela trabalha comigo e ela mora comigo em São Paulo. E ela nunca colocou, mesmo meu pai nervoso, assim, preocupado, com medo, né? Ele não barrou, sabe? A gente explicou pra ele tudo e eu fui. Morei com as minhas amigas e... Então, eu sempre tive essa base da escola também. Me conta, em Araxá, na escola, você não viveu esse sentimento do bullying? Não. A gente sabe que a realidade é outra. Porque a realidade
puxada, Sim, né? Eu sempre falo isso, a realidade é completamente diferente. Infelizmente, não só dos alunos, mas da própria escola, acaba tendo um preconceito muito grande. Eu conheço um menino que eu dancei com ele na Paralimpíada, ele era do meu grupo de dança, ele entrou na escola só com 12 anos, que ele foi aceito pela escola. Quer dizer, não foi uma Cadeirante. escolha da Não foi. família. A escola não acolhia, né? Exato. Então, é muito complicado, porque você já tem a família ali que talvez tenha uma base que te acolhe, mas logo no seu primeiro, ali onde você deve ser acolhido, na certeza. educação, que você precisa tanto, você é rejeitado. Então, eu não tive isso. Eu tive um acolhimento dos meus amigos. Até hoje, a gente é muito amigo. E era muito legal, porque a gente era criança, mas eles aprenderam muito comigo e eu com eles. Os professores também, claro. E eles brigavam para ver quem ia me ajudar. Então, eu andava de cadeira de rodas na época, porque eu andei até os meus 11 anos. E aí, depois eu fiquei na cadeira e na muleta. E eles brigavam para ver quem ia me levar pro recreio, quem ia pegar água para mim, qual que era a melhor cadeira, se queria que trocasse a mesa. Então, era um carinho muito legal, sabe? Você sabe que uma coisa que eu falo, né? A minha base de desenvolvimento humano é uma base que fala sobre níveis de consciência. Uhum. E aí, a gente fala muito que uma criança que recebeu amor e foi acarinhada, amada, nutrida até os 8 anos, ela entende o mundo como um mundo bom. Sim. Claro que ela vai encontrar as maldades e as coisas ruins, mas ela parte do pressuposto de que o mundo sorri para ela. Quando ela não tem isso de base, quer dizer, a vida ela entende o mundo como um mundo escasso, um mundo ruim, né? E você é a prova disso, quer dizer, você entendeu o mundo como um mundo bom. Agora, o seu humor deve ter ajudado. Sempre foi bem-humorada, não? Sempre, desde criança. Eu posto os vídeos quando eu tinha 2, 3 anos, que tem as filmagens dos meus aniversários. E eu sempre fui uma criança muito espontânea. E a gente não sabia que podia virar uma profissão, que eu falo que quando eu dou as minhas palestras, eu falo sobre isso. Que todo mundo tem um talento, mas às vezes é tão fácil de fazer que a gente não vê que aquilo é um talento, né? Então, pra mim, era muito fácil contar piada. Os livros que eu gostava de ler eram livros de piadas, porque eu queria colecionar o máximo que eu pudesse. Pra onde eu fosse, conta uma piada, eu tinha pronta. Então, eu amava isso. O meu prazer era fazer as pessoas rirem. E aí, até que me deram a ideia de levar isso pra internet. Então, eu acho que é desde de criança mesmo, sabe? Eu vejo isso pelos vídeos, porque uma criança não consegue fazer um personagem. É verdade. Né? Não tem como tá fingindo algo ali. Então, era muito fácil pra mim, era uma coisa que eu gostava muito. E aí, até que eu comecei a gravar os vídeos como hobby, e de repente, explodiu de vez, assim, no meio da pandemia. Uma coisa que eu ia dizer, né, o que eu percebo de você conversar com tantos públicos é porque é muito natural. Acho que quando é muito personagem, você acaba nichando o personagem. Isso. No seu caso, não. É vida como... Como é que saiu a história de filmar durante a pandemia? Como é que isso acaba naturalmente acontecendo? Contar da vida como ela é durante a pandemia? Eu comecei em 2015, na real, quando eu comecei meu curso de psicologia. E aí eu fui gravando, vi que eu gostava daquilo, só que ao mesmo tempo eram vídeos muito longos, porque eu gravava até então pro YouTube. E depois eu fui vendo que não era daquela maneira que eu queria, porque eu falava muito sobre as minhas histórias, mas eu falava muito sobre o capacitismo, alguma vivência que eu tinha passado, e eu queria levar o humor, mas não dessa forma. Queria que fosse mais leve possível. Sim. E que chegasse a mensagem pra galera. E aí eu fui aperfeiçoando, veio o TikTok, e aí eu resolvi testar, e ali eu vi que a chave era os vídeos cotidianos de situações que todo mundo vive, e que isso viralizava muito, porque chegava eu acho que chega muito internamente, para cada um bate de uma maneira. A pessoa se vê... Isso. E é uma empatia que você gera, né? Então, aí eu vi que ali era esse o caminho. Eram vídeos menores, mas que falava muito sobre. E que eu tava levando a inclusão e a representatividade, não falando sobre isso, mas eu estando ali, já era uma mensagem muito forte, porque eu não falo das pessoas. Eu falo da situação
que engloba todo mundo. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu também passo por isso. Eu também vivo isso que as pessoas que não têm também vivem. Uhum. Então, isso foi abrindo uma visão, eu acho, muito natural. Então, tanto que quando eu encontro uma criança, ela não me olha de cima e embaixo para ver minha deficiência. É a pequena Lô que tá ali. Então, é uma dos públicos que mais mexem comigo, é a criança e o idoso. O idoso, porque é uma realidade muito nova para eles, a tecnologia. É Eu pego verdade. de base minha avó. E hoje a gente consegue quebrar isso também, porque as pessoas que são idosas, lá atrás, pessoas com deficiências para ela, era algo muito surreal. Era enfermo, era uma pessoa que não Era conseguia fazer doente, nada. né? Era uma Exato. compreensão de doença, né? E Era muito hoje eles têm diferente. outra visão. Aham. Então, quando uma idosa, um idoso chega e fala, né, eu te amo, eu amo seu trabalho e tudo. E eles veem como a pequena Lô mesmo, não é uma pessoa com deficiência que tá ali para mostrar. Então, isso é muito legal. E que horas que virou essa chave? Teve algum momento que você fez, meu Deus, olha o que eu vi. Teve um dia, uma hora, um turning point, assim, que você falou, caramba, olha onde eu cheguei. Foi bem no início ali de 2020, eu tinha acabado de me formar no final de 2019, não sabia o que eu ia fazer. Eu queria seguir a psicologia, mas aí veio a psicóloga. pandemia. É incrível, né? Um curso incrível. Todo mundo devia fazer, Eu né? acho. Devia ser bolsa auxílio junto com Porque outras é um coisas. autoconhecimento também que você tem, Muito grande. né? Ajuda muita coisa. E aí eu queria atender online, porque era um momento ali que eu acho que muita gente ia precisar. Mas aí eu usei ela em outro favor. E aí gravando muitos vídeos, aproveitei que eu tava muito em casa, que eu fiquei 2 anos isolada porque eu sou asmática, então não saía pra nada. Perigoso. E aí eu tava em Minas ainda, até que comecei a gravar 6 vídeos por dia. Era muita coisa. Até que dormi anônima e acordei verificada no TikTok com milhões de visualizações. Foi assim? Foi uma virada de chave muito rápida. No Instagram eu tinha 63 mil seguidores. E aí toda semana eu ia 100, 200, cheguei em 1 milhão muito rápido. Então foi uma loucura, assim. Foi uma semana que eu saí em vários sites que tinham grandes nomes. E eu tava em todos os lugares. Só que a gente acha que vai ser passageiro. É verdade, deve dar uma sensação de, meu Sim. Deus, e agora, né? Porque a fama é diferente do sucesso. A fama, ela passa assim. Agora, se manter no sucesso é complicado. Uhum. E aí, quando eu vi que aquilo não tava passando, que realmente era uma coisa fixa, Uhum. e aí eu demorei muito para assimilar. E eu trabalhava demais até que um dia eu dei até uma crise, né? Eu vou te fazer essa pergunta. Bem no início, assim. Que era pra ser foi tudo lindo. junto. E acabou tendo essa... Mas foi um período que eu falava, gente... Teve um que tá tema acontecendo? que viralizou mais? Teve uma falha específica? Foi um vídeo específico que nem foi eu que criei. Era a trend que tava rolando. E aí resolvi fazer do meu jeito. E aí no outro dia eu acordei, 3 milhões de visualizações. Esse vídeo tava em todos os lugares. E todo mundo sabia quem eu era. Muito bom. E você acha que fazer psicologia te ajudou nesse processo? Se conhecer para poder rir de si mesma, para poder brincar com essa história? Como é que foi? Eu acho que sim, porque eu acho que, igual eu falei, é um autoconhecimento muito grande. Eu já tinha essa visão em relação a mim. Desde quando eu descobri Desde que eu era pequena? uma criança que todos nós somos diferentes, e graças a Deus, né? Ainda Que eu bem, acho né? que isso que é o ponto. Então, desde quando eu me reconheci que eu era uma criança com deficiência, realmente, eu nunca tive isso de não querer fazer as coisas. Então, quando eu comecei na internet, claro que medo a gente tem, porque é uma mudança normal, mas eu fui com medo mesmo. E quando eu vi que aquilo deu muito certo, que realmente eu não imaginava que ia acontecer, eu fiquei muito feliz, porque eu consegui realmente encontrar uma maneira de levar o que eu queria falar. Então, desde sempre eu tive esse autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nunca vai ser 100%. A gente aprende isso durante o curso. Mas eu já tinha isso e com o curso eu consegui ter uma clareza maior, sabe? Uma clareza maior sobre tudo. E me ajuda muito a lidar com as pessoas que... Até mesmo os haters, né? Que hoje em dia
eu tenho uma visão Inacreditável, né? super diferente disso. Uhum. Muitos anos de terapia para chegar nesse relaxo, mas me ajuda muito na palestra, para fazer um vídeo, porque tem que saber o ponto-chave que você manda o insight que vai chegar no outro. Então, são muitos detalhes que eu acho que me ajudam muito, sabe? Agora me fala uma coisa, quanto de estrutura, quando você estourou, você tinha estrutura, você monta uma estrutura, você começa a falar, gente, vem me ajudar porque o negócio aqui pegou, como é que é isso? Nos primeiros dias, assim, como eu ainda estava em Minas e era um mundo muito novo, eu tive que criar um e-mail novo. E quem me ajudou foi minha mãe e meu melhor amigo. E chegava, assim, 200 e-mails por dia. Meu Deus, E eram só marcas muito famosas. Grandes te muito convidando. famosas. Valores, assim, né, enormes, que a gente ficou muito... É uma mudança muito drástica. Muito. Porque foi do dia pra noite, em uma semana. 200 e-mails é muita coisa por dia. E convites, né, É de muita trabalho, não era só coisa. te dando parabéns, né? Exato. Uhum. E então era uma responsabilidade de vários lados. Com a marca, porque é aquela, compensa fechar, a gente tá entrando nesse mundo agora. É esse valor, é tal valor, porque você começa a valorizar o seu trabalho e aprender sobre isso. E aí eu entrei numa agência, o meu primeiro empresário, fiquei com ele ali quase um ano. Depois eu fui pra Mind, que é onde eu tô hoje. Então, sem a equipe, a gente não é nada. Uhum. Porque é um mundo muito novo, a gente não tem experiência. É daí que você acaba entrando em alguma cilada, se você não tiver cuidado, verdade, né? total. Então, a gente não era egoísta ao ponto de falar, não, sozinha a gente consegue, porque não dá. Uhum. É uma vivência completamente diferente. Hoje, eu tenho uma experiência completamente diferente. Hoje você consegue dizer isso sim, isso não vai... Isso, hoje eu escolho. Você se entende aí no Isso. processo. Eu acho que compensa, eu acho que não. Valores também, eu sempre tô a par. Então, de tudo eu faço parte junto com a minha equipe, eles me perguntam antes. Mas hoje em dia, são 23 pessoas que trabalham comigo. Nossa, É uma muita mega gente. estrutura. É muita gente. Antes eram 5. E quando você tem o burnout, eram 5. Era. Me conta do burnout. Quando eu tive burnout, Aham. e eu gosto de contar a história bizarra, mas eu estava numa reunião de conselho e estava assim, alucinada, tentando dar conta, e estava numa reunião onde estava tensa e uma pessoa estava falando alto comigo, gritando, né? Sim. Falando alto é chique, mas estava É, gritando. E eu comecei a perceber que eu estava tendo alguma coisa no coração, e eu fiquei olha que loucura, eu fiquei com vergonha de dizer. Porque eu falei, eu sou a única mulher dessa mesa, eu vou parar e dizer, eu tô com um problema no coração. Eu vou falar, fraca, não tá dando conta. E eu fiquei tendo problema no coração, sentindo durante a reunião, saí, pedi uma licença, falei, pode parar de gritar um minutinho só pra eu, né, ali fora. Aí liguei pro médico e falei, olha, eu tô tendo isso, mas vou voltar pra reunião. E aí ele vira e fala assim, não, se você voltar, você vai morrer, porque isso que você está tendo é uma parada cardíaca. Só que eu não tinha nem a consciência o tamanho do que eu estava fazendo comigo mesma naquela hora. Então eu falo, burnout não é legal, burnout é uma coisa seríssima, né? Como é que foi pra você? O que aconteceu? Quer dizer, esse boom, de repente, uma estrutura gravando 6 vídeos por dia. Eu que percebi que eu não estava bem. Tá. Porque a gente que sabe um pouco sobre isso, a gente vê que quando nós conhecemos nós mesmos muito melhor que qualquer pessoa. Então, quando eu tava gravando muito, porque eu não tava dormindo tanto, não tava comendo direito, então eu ficava só por conta de vídeo. Eu tinha mudado para São Paulo, então era um mundo novo, só em casa. Eu e minha mãe, longe dos nossos familiares, meus amigos. Então, eu ainda não tinha tanta amizade aqui em São Paulo. Então, era tudo muito novo. Né? Muito novo. E aí, sendo vista por milhões de pessoas, em sites de fofoca, graças a Deus, sem polêmica, que eu nunca entrei. Mas é uma responsabilidade que aumentou muito. Então, tudo que eu fizesse ia ser mais intenso. E aí, até que eu tava no salão, uma vez. E aí, me deu vontade de desmaiar. Do nada, minha pressão caiu. E aí, eu falei, eu vou desmaiar. Aí, eu abaixei a máscara, minha mãe falou assim, você tá muito pálida. Aí, correram, pegaram um pouco de sal. E aí, coloquei e fui voltando. E aí, a partir desse dia, eu vi que eu não tava bem. Porque minha cabeça tava meio que vazia ao mesmo tempo. Né? E eu tinha entrado no automático e não tinha visto isso.
Então, pensa bem, 6 vídeos por dia é muita coisa. Muita coisa. E eu não tava vivendo mais, eu tava usando de segunda a segunda para trabalhar. Muitas marcas, porque é uma enxurrada de coisas, e você fica muito empolgada. E tem uma coisa da euforia, né? Sim. Então, tem uma coisa da euforia e aí o cansaço, não tem nem espaço para ficar cansado, né? Não tem. Então, você vê quando já tá, o burnout é quando já tá assim, não tem mais o que fazer. Então, até que eu vi que eu não tava bem, contei pro meu terapeuta, e aí eu não tive só burnout, né? Eu tive burnout, crise de ansiedade, síndrome do impostor e do pânico. Veio um combo, assim, de uma vez. Você falou, já que é pra ter, vamos ter direito. Tudo, né? Vamos ter um pouco de tudo. Então, quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, que era um combo, porque eu fiquei muito mal. Eu falo que é só quem passa mesmo, que é muito fácil pânico, falar. É fácil você julgar. Muito. Mas assim, porque sabe que eu acho que é uma coisa, as dores que não são da alma, né? As dores, você localiza. O pânico você nem localiza em você, né? Não. É uma coisa, é uma angústia, uma falta de ar, né? É apavorado o tempo inteiro, é medo de morrer. É uma sensação muito ruim, é uma tristeza que você fica. Você não consegue nomear. É uma frustração ao mesmo tempo, porque era bem no ápice da minha carreira, eu tava acabando de começar. E aí eu falei, meu Deus, aí você se sente impotente e junta os comentários, né, externos, que graças a Deus, assim, eu tenho hate, mas a maioria gosta do meu trabalho, então isso é um ponto muito positivo. Mas simplesmente existe pessoas que te odeiam pelo fato de você existir. Por você ter luz, né? Por você ter luz. Por você estar ali, que é um lugar que é difícil de ocupar. E às vezes as pessoas que não têm deficiência, que não aceitam, porque elas estão frustradas com elas mesmas. Exatamente isso. Entende? Então, quando eu aprendi que quando as pessoas falam algo da gente, é muito mais sobre elas. É muito difícil você conseguir concluir isso. É verdade. Ainda mais quando você é uma pessoa super pública desse jeito. E que tem várias enxurradas Porque eu brinco que eles devem ter uma roleta que eles rodam e falam, quem que a gente vai hatear essa semana? E aí começa a jogar, sabe, do nada. E você começa a duvidar. Então, eu duvidei, eu tive a síndrome do impostor, porque eu comecei a duvidar se eu devia estar naquele lugar que eu estava. Então, eu pensava comigo, será que eu mereço estar aqui? Será que eu sou mesmo engraçada? E é muito ruim isso, porque eu sabia que eu era desde criança. Eu sei quem eu sou desde criança. Só que as pessoas começam a falar, você começa a duvidar do seu penetra caráter. Na gente, né? Você fala, porque eu falo, eu concordo totalmente, assim, você começa a falar, sabe que é o princípio que tá ruim, né? Exato. Assim, será que eu tô errando de saída? Vai ver que eu achava tudo isso, e não é. É uma loucura. Entendeu? Eu acho que se a gente consegue chegar em determinados lugares, porque a gente lutou e se esforçou, a gente merece estar ali. É claro. Então, o Luva de Pedreiro falou recentemente, ele não tem culpa dele ter conseguido isso tudo. Ele lutou ali, tá no trabalho dele, e o povo não gosta dele pelo fato dele estar nesse lugar. Que coisa. Então, assim, é muito louco isso. E aí, hoje, isso não me ofende mais. Que bom. Os haters. E eles não têm argumento, então eles acabavam ofendendo na parte da deficiência. Que é uma loucura, né? É surreal. Porque não tem o que falar, é nesses pontos que a gente começa a ver. Que eles não sabem o que falar. Se eu tô nesse lugar e a galera gosta, como que eles vão conseguir me ofender se eu tô nesse lugar legal? Então, eles partem pra ignorância. Então, é um ponto que talvez vai mexer com a autoestima. E aí, a gente já tá frágil, que eu tava nesse momento. E aí, qualquer coisa ofende. Qualquer coisa machuca. Dói, né? A gente... Muito. Ontem eu fiz uma palestra sobre assédio, sobre o feminino. Eu falo, você não sai de manhã e fala assim, deixa eu me preparar que eu vou sofrer um assédio. Você não sabe. Não. Então você acorda, às vezes, mais frágil e tal, e toma uma paulada, você não tem que estar 100% preparado para... E você estava saindo de um planeta e mudando de planeta, né? Porque, assim, é uma coisa... Eu vejo de conviver com alguns famosos, é muito diferente a chave das coisas.
né? Você chega no lugar, já sabem que você tem que ter cuidado com as suas falas, porque Isso. tem impacto. Tem um julgamento maior do que dos outros. Coisas que você falava antes, agora você não pode mais falar. Assim, virar todas essas chaves ao mesmo tempo, né? E o principal, a sua privacidade, ela Acaba. diminui muito. Uhum. Então, isso já é algo que você só tem ali a sua casa, onde você pode ser realmente viver o que você quer viver. Então isso também é um baque muito grande. É verdade. Então, até assimilar tudo, né? É porque só tem 3 anos que aconteceu Parece, tudo. é verdade. Parece que a gente te conhece da 10 vida. anos, entende? Eu falo que parece que eu já vivi 10 anos de tanta coisa que aconteceu. Porque é isso, eu sempre falo. Eu tinha uma meta, mas a gente se prepara, mas nunca tá preparado. É igual a morte. A gente fala, ai, mas a da pessoa tá vida, sofrendo, se ela for é o melhor pra ela. E aí, quando acontece, é um baque muito grande. Porque não tem como você se preparar. Cada um é de um jeito, cada momento vai te pegar de uma forma. Até hoje, é muito difícil pra eu assimilar algumas situações do que eu vivo. Então, quando eu saí, eu fiz a minha primeira capa na revista. Eu queria te fazer essa pergunta. Foi Quais um foram baque. Foi? Foi um baque. É. Porque eu não tive isso lá atrás. Eu nunca tinha visto uma pessoa com deficiência numa capa de revista. Então, eu ser essa pessoa que estava ali representando muitas outras, para mim foi um impacto muito grande e um avanço muito grande. Muito. Porque como eu não tive isso e eu ser essa pessoa, e assim, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Então, foi tudo muito rápido. E São Saí Paulo na Forbes. não é acolhedor, né? Vamos falar a verdade, né? Eu sou mineira, né? Então, o mineiro, eu sei que a gente tem muita facilidade de conversar com o outro, chegar no outro, acolher. E aí, são culturas diferentes. Total. Entende? Então, é um lugar que também você fica um pouco receoso, apesar de que quando você é conhecida, as pessoas, dependendo, faltam te carregar, né? Dependendo do lugar, mas às vezes você sente que não precisa tanto, sabe, daquilo. E isso também, às vezes, incomoda um pouco. Então, tem muito isso de, às vezes, a minha mãe talvez ir numa loja, não atenderem bem ela. Quando descobre que ela é minha mãe, a pessoa vira a chave na mesma hora. Então, isso é ruim, né? Porque eu acho que é um respeito que deve ser ali para todo mundo. Então, quando eu saí na capa da Quem, que foi um impacto muito grande, até hoje eles falam que nem eles imaginavam que ia dar tanta viralização. Depois saí na Elle. Depois fui capa da Vogue, aí ali pra mim... Aí, meu Deus. Ali foi, assim, um passo. E eu saí na Forbes, né, com 24 anos. Que foi quando eu comecei, que eu tinha 24. Então, quando eu saí lá, que eu achei que era meme, quando me mandaram o e-mail, eu achei que era mentira. Porque era um mundo também que eu já tinha ouvido falar sobre a Forbes, mas eu não conhecia a fundo. Então, quando me convidaram, eu falei, gente, mas... o que eu vou falar, né? Eu acabei de chegar nesse mundo e para falar do financeiro também, que é algo que acaba que é pessoal, você acaba não querendo compartilhar tanto. E para mim, então, foi uma metralhadora muito, muito forte. Mas aí, quando eu saí na Vogue, para mim foi, assim, incrível. Porque é uma revista que... Uma revista que mora no imaginário de todas as mulheres, no mínimo. Se não for no mundo inteiro, né? E é no mundo, é isso. Ontem mesmo, eu recebi muitas mensagens de pessoas gringas que chegaram até ela a foto do livro que eu saí na Vogue. E ainda tem isso, é o primeiro livro. Então, é uma história que começou e eu já tô lá. E você tem 27 anos? 27. E agora? É muito nova, né? E aí eu falo, gente, qual que é a próxima meta? Eu fico às vezes assim. Mas eu mal comecei também e consegui fazer série, filme, que é algo que também eu nunca tinha. 3 muita anos, coisa. Sei lá, o que você já fez em 3 anos, que você for comparar com a construção de uma carreira, Exato. Né? É muito. Mas muito tem eu acho assim, tem uma parte que é a sua representatividade, mas tem uma parte da sua habilidade de abraçando essas coisas também, Sim. Né? Eu acho que tem uma coisa, você tem uma abertura para receber esses convites, assim,
Quando aparece um novo desafio, assim, como é que é? Você fala, você é a primeira a dizer que vai? Como é que é essa história? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de coisa nova. Eu sou aquariana, né? Então, pra mim, além da minha personalidade, eu gosto de mudar. Então, quando eu fui pra Uberlândia, minha mãe e meu pai falou que não ia dar e tal, e eu fiz, deu certo. Depois eu mudei pra Uberaba, também morei com as minhas amigas, e foi a melhor época da minha vida, Eu assim. imagino. Aproveitei muito. E vivi muita coisa, aprendi muita coisa também, fiz várias amizades. E aí depois eu vim para São Paulo. Então, eu sempre, desde criança, eu falava que eu queria escrever um livro. Então, tipo assim, joguei. Criança, todo mundo, ai, coisa de criança, né? Fala coisa que às vezes não tem sentido e tudo. Falava que eu ia aparecer na televisão também. Eu falava isso. Só que como, né? Meus pais ficavam assim, mas mais uma dela, né? Por isso que eu brinquei que eu sempre fui fora da casinha, porque era isso. Eu queria coisas que... Eu brinco que eu sou pequena, mas meus sonhos eram, tipo, muito grandes. E eles se concretizaram, sabe? Eu não sabia tamanha mudança que eu ia ter, mas eu tinha essa vontade. Então, eu falava que eu ia morar em São Paulo. Como eu iria vir pra cá, eu não sei. Porque ainda não tinha acontecido essas coisas na minha vida. Então, quando eu mudei, mais uma realização que eu tive. Então, eu sempre pensei assim, podia dar errado, mas pelo menos eu tentei. Para depois eu não me arrepender do que talvez eu poderia não ter feito. Então, quando eu mudei de cidade, minha família achou que eu ia voltar para trás. Quando eu mudei. Uhum. Meus avós, eles falaram assim, ela não vai dar conta. Porque eu nunca tinha lavado uma louça em casa. Eu não tinha essa experiência de como era passar um pano, porque além de estar de muleta, eu me adaptei durante esses 5 anos. E foi muito legal, porque, igual eu falei, foi um autoconhecimento também que eu tive muito, Claro. assim, de mim mesma. E até mesmo não era para provar para ninguém, mas para mim mesma entender que mais uma coisa que eu não entendia sobre mim, sabe? Uhum. Então, quando eu fui, eu nunca mais voltei para Araxá, né? Eu fui de Uberlândia, Uberaba e São Paulo. Então, é muito louco isso. Mas eu sempre tive esse pensamento. Que era melhor eu ir, e mesmo que não desse certo, pelo menos eu tinha tentado. Você teve medo? Tive medo. Teve medo. Eu acho que faz Medo parte. faz parte da gente, né? E quando você não vai com medo, tem alguma coisa errada. Você tá um pouco alucinado É um demais. pouco demais. Hum. Porque eu acho que até mesmo o medo te ajuda um É. pouco. Porque você vai devagar para reconhecer os lugares ali que você tá. Então eu tive medo. Tive medo de conhecer minha turma de faculdade, mas fui muito bem recebida. Tive medo de entender, porque eu ganhei a minha motinha quando eu mudei para Uberlândia, de surpresa da minha família. Porque como eu ia com a cadeira de roda, ia ser bem complicado. Uhum. E não é que eu não queria a ajuda de ninguém, mas eu queria ser independente. Então a moto, ela me deu uma independência Incrível. maior, assim, que eu já tinha. E eu ia para a faculdade de moto, voltava para casa, ia no supermercado, fazia compra. E as minhas amigas estavam na faculdade, elas estavam num lugar, eu estava em outro. Então eu tinha uma independência muito forte. Muito grande. E isso foi muito legal também, sabe? Para mim entender que eu podia Não, também. e eu acho que a independência nos traz a sensação, eu falo, a impostora, né? Síndrome da impostora é a sensação de que você não merece aquilo e tal. E o que combate a impostora é você se sentir competente em fazer as coisas que você Sim. faz. Então, a autonomia nos traz a sensação de competência. A gente fala isso para criança, deixa a criança tentar amarrar o tênis. Exato. Demora 2 horas para amarrar um tênis, mas aí ela Mas vai se sentir competente naquilo, né? Isso. E uma coisa que eu ia perguntar aí, qual que é o próximo? O que você acha que tem pela frente aí, que você tá jogando pro universo? Tem alguma coisa? Eu acho que o próximo passo agora, e o livro também eu consegui realizar, agora é a televisão. Eu quero ir pra TV. Eu tenho vontade de ter o meu próprio programa de televisão, que eu já fiz parte sendo apresentadora no programa do Multishow. Uhum. E que também foi bem ali no início, foi bem quando eu tava tendo as minhas crises, que foi algo que me ajudou muito,
né, quando eu fui trabalhar com a Luísa Sonza, que ela me escolheu pra ir. E quando eu recebi o convite, eu falei, gente, tipo, pra ir lá, sabe? E aí eu fui, fiquei no Rio vários dias, mas me ajudou muito, porque como eu tava muito em casa, juntou várias coisas, então eu tava com fobia também, né, social. E aí isso me ajudou a ir voltando e a entendendo melhor esse mundo também que eu tinha acabado de chegar. Então, eu não tinha vivido nada pessoalmente até então. Eu não sabia como estava o mundo lá de fora. É verdade. Então, Eu tinha a tua história é muito interessante, porque assim, ela acontece tudo no momento que está todo mundo isolado. Exato. Então, a sua constatação de que você virou o que você virou, vem um pouquinho quando você volta a relacionar com o mundo, né? Que foi ali um choque que eu tive, foi no Lollapalooza. Ali, eu fiquei assim, porque eu tava no carrinho de golfe. E a gente tem isso, né? A minha mãe sempre brinca, ela fala que eu ainda não tenho noção, que eu quero ir, tipo assim, pro meio do povo num show. Eu quero descer. E aí, a gente entrou no carrinho de golfe. Falei, gente, eu quero ir no Mac do Lola. E aí, a gente foi. A gente não conseguia andar. O carrinho tinha que parar toda hora. E quando ele chega no Mac, uma roda, assim, uma multidão. Veio pedir Multidão foto. de Lollapalooza, multidão, Veio né? pedir foto. E assim, aí tinha 2 seguranças, tiveram que chamar mais 5. A brigadista pedindo para fazer fila, que eu ia tirar foto com todo mundo, mas precisava de uma calma, de ajuda deles. E ali eu tive uma visão que eu falei, meu Deus, as pessoas me conhecem realmente. E pessoas que ficam emocionadas, contando o que cada vídeo, Conecta. né, como bateu para ela. E é muito legal porque o meu público, ele tem mais pessoas que não têm deficiência do que o público que tem deficiência. Então, uma bolha que eu cheguei que eu não imaginava. Impressionante. Entende? Muito bom. E assim, ver as pessoas falando, Lô, também como mulher, né, o jeito que elas também passaram a olhar para elas, a autoestima como um todo, e pessoas que têm crise de ansiedade, quando eu contei que eu tive também. E no meu livro eu falo isso abertamente, porque é um acolhimento que você dá para o outro. Porque as pessoas acham que como você é uma pessoa muito conhecida, que a gente não tem isso. Porque a gente mostra o que a gente quer na internet. Exatamente, né? Então, quando você abre e fala, não, eu também passo por isso, eu também tenho os meus problemas pessoais, você acolhe. E hoje em dia muita gente quer mostrar só que é muito lindo as coisas. E não é. Eu acho que quando você mostra que não é, as pessoas se sentem mais acolhidas e elas gostam, porque elas veem que você também é um ser humano antes de ser artista. Que as pessoas acham que a gente não tem sentimento, que quem tá ali é uma máquina, né? Que só trabalha com marcas e tudo e não sofre nada. Então, quanto mais sincero você for e verdadeiro, você acaba acolhendo o outro. E eu tenho uma sensação que, te vendo e te acompanhando, você não mudou. Como você mudou, tomou uma proporção enorme, mas esse seu lado de pôr sua vulnerabilidade, de rir dos seus problemas, que é uma coisa que conecta com todo mundo, continuou junto com você. Sim. Né? Isso é uma coisa muito bonita, porque você não se distanciou do que te fez brilhar, você continuou e até narrou isso para as pessoas, né? Isso é uma coisa muito, muito legal. Isso. Eu pergunto sempre para terminar, que eu não queria eu não queria terminar, mas se a pessoa imaginou, e você já respondeu isso, mas vou te fazer essa pergunta de novo. Algum dia você imaginou que ia estar onde você está hoje com 27 anos? Não imaginava. Eu tinha uma visão na minha cabeça de como poderia ser, tanto que quando as pessoas falam, por que eu tenho tanta dificuldade de falar que eu sou famosa? Essa palavra eu não consigo falar. Sim. Eu falo que eu sou conhecida. E porque é algo que ainda é muito difícil de assimilar. E eu não imagino quão grande seria o lugar para acolher 12 milhões de pessoas.
se a gente fosse reunir tudo isso. Imagina, não. Não tem noção, entende? Eu não consigo ter noção de aonde a gente Entendi, colocaria tanta gente, assim. Então, quando eu penso lá atrás, tudo que eu vivi até hoje pra me tornar a Pequena Lô, que a Pequena Lô eu acho que ela sempre existiu, mas ela só ficou conhecida em 2020. E eu voltaria a fazer tudo de novo. Eu passaria pelas minhas cirurgias que eu passei de novo. Porque as pessoas acham que a parte mais difícil de falar no meu livro foi essa, e não é. Das minhas cirurgias eu falo com maior naturalidade assim, possível, que foi o momento que eu era muito criança. Eu tinha 7 anos e a última foi com 11, foram 4 ao todo. Eu perdi um momento da minha infância, mas eu ganhei também, porque foi ali o ponto de virada que eu tive para entender quem eu era. E realmente as minhas amizades, como elas me ajudaram, a importância da minha família na minha vida. E aí, então, quando eu cheguei em 2020, tudo isso aconteceu. Por isso que eu achei, né, a autoestima é tão... Às vezes ela é baixa, que a gente acha que é passageiro, que por que a gente merece isso. Então, eu não imaginava, mas eu também fico muito feliz, que também eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu tenho muito isso em mente. Eu acredito muito em Deus também, que por conta de várias coisas que eu já vivi. E a gente, às vezes, tem muita pressa e tem um roteiro. E, de repente, todo aquele roteiro muda. Super. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha algo na minha cabeça que eu falava que eu não queria ser famosa, eu queria ser conhecida. Só que aí veio o dobro, né, desse conhecimento. Dobrou a meta. Mas eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz com tudo que tá acontecendo comigo. Ai, que bom. Muito obrigada por seu tempo. Prazer estar aqui. Bom, continue nos seguindo, nos vendo aqui. Pontos de virada como esse são da de terminar o dia sorrindo. Obrigada. Tchau.